Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Versículo 16, para concluir: dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. A importância de estarmos unidos em propósito, alinhado nele. Amém. Glória a Deus. Nós vamos continuar falando sobre os 5 ministérios, para nós entendermos aonde nós nos encaixamos, porque um dos maiores dilemas nossos como seres humanos é: qual é o propósito que Deus tem para a minha vida? Aonde Deus me quer? O que Deus quer que eu faça? E primeira coisa que eu digo para você: Deus não quer que nós façamos nada, Deus quer que nós sejamos nele. Ponto 1. O fazer é secundário, Deus quer que nós vivamos nele. E a partir disso, nós entendamos qual é o desígnio dele para as nossas vidas. E eu já tenho orado nesse sentido para o Senhor, como uma flecha inflamada do poder dele, ir em nossos corações e revelar o propósito que ele tem para cada um de nós, porque ele mesmo nos chamou, ele mesmo nos deu, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Ele mesmo nos vocacionou, e eu tenho orado para que o Senhor revele isso em cada coração, porque eu já descobri o meu. Eu quero que todos descubram o seu. O altar não é local de aprovação de ministério. Se tem alguma coisa que nós aprendemos, nós vamos ressignificar, dar um novo significado. O altar não significa aprovação de ministério de ninguém, porque senão as pessoas que estão aí na nave do templo se acham que não são capacitadas a não receber uma vocação de Deus. O altar é um dos locais onde temos o privilégio de ministrar, quer seja o louvor, quer seja a palavra, mas os dons ministeriais estão distribuídos para o corpo de Cristo. Os dons estão distribuídos para que a igreja seja completa em Deus, cada um recebendo algo de Deus, cada um recebendo uma área para completar a ausência do outro. E nós nos frustrávamos porque não tínhamos tanta habilidade para falar, tínhamos vergonha do microfone, tínhamos vergonha do público, e achávamos que nós não tínhamos aprovação. Então eu digo para vocês: altar não é o local que determina a aprovação de ninguém. O que determina o nosso chamado é o dia que eu e você levantamos a nossa mão em decisão. Nós decidimos por Cristo Jesus, e quando nós decidimos por Cristo Jesus, a Bíblia diz: e Ele mesmo vos deu. Naquele exato momento o Senhor derramou sobre as nossas vidas um dom ministerial.
para que o corpo de Cristo pudesse continuar em aperfeiçoamento. E a palavra aperfeiçoamento no original grego é katartizo, que é ajustar, restaurar, pôr em ordem. Nós completamos um ao outro. As minhas deficiências, que são normais, porque eu sou humano, eu a completo com o outro. Isso é o corpo de Cristo, todos são importantes para o reino. Altar não é local de aprovação. Esqueça isso, ressignifica isso. Todos nós somos chamados, todos nós recebemos uma vocação dele. Todos nós temos uma chama acesa dentro de nosso coração, e se essa chama por algum motivo está apagada, eu já oro aqui no nome de Jesus, para que ela possa ser reacendida, que nós possamos cumprir os desígnios para o qual o Senhor nos chamou, sem medo, sem rótulos, sem preocupação de aceitação, porque nós vivemos completamente aprisionados com aceitação, com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão achar. Nós somos livres, nós recebemos a liberdade em Cristo. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não dá para ficar aprisionado, nós somos livres nele. Nós recebemos essa liberdade em Cristo Jesus. E o Senhor, é Ele quem nos capacita. E Ele nos capacita para capacitar outras pessoas. Através dos dons ministeriais, o Senhor capacita algumas pessoas para que essas algumas pessoas capacitem outras pessoas. O Senhor quer se relacionar com a gente. Quando o povo ficou meio para frente, ele disse assim: Moisés, o negócio é o seguinte, nós queremos ouvir Deus também, nós queremos também participar disso que você participa. Moisés disse: tudo bem, então se preparem. Apregoou ali um jejum para que o povo se preparasse. E o que eu aprendo com isso? O acesso é para todos. Nós que nos limitamos, nós que colocamos um rótulo que nós não somos capazes, nós que colocamos um rótulo em nós que nos achamos incapazes demais. Mas aquele que começou a boa obra é Ele quem produz o aperfeiçoamento em cada um de nós. Não é por habilidades humanas, é pela graça, é pelo favor imerecido, é pelo dom que Ele nos deu, é pela vocação que Ele nos deu. É para que as pessoas olhem para nós como olhavam para Pedro e diziam e perguntavam: vem cá, não é esse é o Pedro pescador, o indouto, aquele que não estudou, aquele que não sabia falar? Mas quando Deus vocacionou Pedro, mudou a história. Da mesma forma somos nós. Aleluias. Aleluias. Diferenças de ministérios, mas não graus de importância. Todos nós somos servos. Pega essa aí. Às vezes nós temos ministérios diferentes, mas não tem um grau de importância, porque o meu ministério pode ser que seja evangelista, o meu pode ser que seja pastor, o meu pode ser que seja profeta, o meu pode ser que seja apóstolo, pode ser que seja mestre. Eu vou discorrer sobre isso agora com vocês. Não tem um ministério que é maior, porque Jesus disse que aquele que quiser ser o maior, sirva. E Ele foi aquele em quem serviu. Ele era o mais poderoso de todos, aquele que possuía os 5 ministérios, e mesmo assim Ele servia. Então ministério não é ser visto, ministério é servir. Você faz para mostrar ou faz para se mostrar? Quando você faz para se mostrar é perigoso,
Porque a Bíblia diz que o orgulho precede, a soberba precede a queda. Mas a humildade não. Quando você faz para mostrar, é para que outras pessoas sejam alcançadas. Quando o Senhor me vocacionou, eu pensei, não tem possibilidade. Humanamente é impossível. Mas foi Ele que me chamou. Então se Ele me chamou, eu aceitei a vocação e o propósito que Ele tem para a minha vida. E o que eu quero é que mais e mais pessoas sejam alcançadas. E se eu ficar de boca calada, como é que eu vou influenciar outras pessoas? Porque evangelho de humildade não tem relação com pequenez. O evangelho precisa ser de humildade, mas a relevância do reino precisa alcançar os nossos corações. Eu preciso querer que outras pessoas sejam alcançadas. E para que outras pessoas sejam alcançadas, ei, você precisa abrir a sua boca. Você precisa ser instrumento do reino. Você precisa dizer: eis-me aqui, Senhor. Faça através de mim. Faça em mim. Faça por mim. E faça através de mim. Não tem problema ser usado por Deus. Não tem problema receber a vocação de Deus, desde que essa vocação seja para servir. Então, não possuímos graus de importância, mesmo estando em ministérios diferentes, porque todos nós somos servos. Nós vamos ser simples, mas nós vamos ser relevantes para o reino de Deus. Nós vamos receber aqui dele, do Senhor, os dons ministeriais, para que nós possamos crescer em tudo, como o texto diz aqui. Você precisa sair daqui hoje com uma linha, com uma direção, com um entendimento. Isso não dá para ser no nível da exposição aqui bíblica. Que o Espírito Santo faça isso no mundo espiritual sobre nós, em nome de Jesus. Fique de pé. Nós te honramos, Senhor, pela exposição da tua palavra, que é a verdade. Nós entendemos que a tua palavra é que nos traz revelação. E quando Paulo escreveu essa carta para a igreja de Éfeso, ele tinha esse entendimento, e ele mesmo, instruído pelo teu Espírito Santo, diz: e ele mesmo deu, o Senhor Jesus mesmo deu os dons ministeriais, apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas. Ó Deus, eu ministrei domingo passado, estou ministrando hoje aqui, nós vamos continuar falando em oportunidades. A importância que há em nós descobrirmos em Ti o nosso propósito, a nossa vocação, o nosso chamado. E eu peço e rogo ao Teu Espírito Santo agora, Espírito Santo da verdade, manifeste a Tua glória em cada coração aqui. A Tua igreja está com as mãos estendidas, aqueles que estão em casa também estão com as mãos estendidas. Revele a cada um de forma individual a vocação, o chamado e o propósito que o Senhor estabeleceu sobre cada um deles. Revele agora em cada um dos corações, e que eles entendam, e que eles aceitam, e que eles digam: eis-me aqui, Senhor. E que assim seja. E eu declaro aqui, no nome de Jesus, eu declaro aqui no nome de Jesus, entendimento no mundo espiritual, para que possamos receber aqui os dons ministeriais, que por algum motivo estavam escanteados em nossas vidas, por decisão nossa, mas nós estamos aqui aclamando e dizendo: venha dom espiritual, dons ministeriais, dons espirituais, vocacionais. No nome de Jesus eu oro e declaro isso, crendo que a partir de hoje nós viveremos um novo tempo em relação a isso. Nós desfrutaremos disso em um novo tempo, e que o Teu fluir, ó Pai, seja através de todos que aqui estão e aqueles que nos assistem e irão nos assistir, para a glória do nome de Jesus.